Então, vamos dar continuidade da nossa aula, Enfermagem e Saúde Mental. Eu sou a enfermeira Vanusa Ribeiro e hoje a nossa aula vai falar sobre ansiedade. O que é ansiedade, né? Dar continuidade dos nossos assuntos. Então, bora lá? O que é ansiedade? A ansiedade é gerada por qualquer situação que ameace a identidade ou a autoestima do indivíduo, ou faz com que se sinta desamparado, isolado e inseguro. A ansiedade decorre de medos pessoais e não de um perigo real. Digamos, né, que hoje, né, é um dos principais males, né, do século XXI. Por quê, né? Com todas essas inovações tecnológicas que temos e o aumento, né, de compromissos, trabalhos e outras coisas, né, que nos deixam mais tensos e nervosos. A ansiedade, ela é um mal que, se não tratado, pode acarretar em sérias consequências para a nossa saúde e também do nosso bem-estar. Quais os sinais, né, da ansiedade e como você pode identificá-lo? A vida, né, ela é cheia de eventos, né, digamos assim, estressante, e é normal, né, a gente se sentir preocupado com coisas cotidianas, e pode haver um único gatilho, o evento que gera o nível de ansiedade. Mas geralmente pode ser uma variedade, né, das coisas que aumenta os níveis de ansiedade, incluindo o exame, prazo de trabalho, preocupações com aparências, ir a lugares pela primeira vez, ou se nos sentimos inseguros, né, viajando para casa tarde da noite. A ansiedade, ela tem um forte efeito sobre nós, porque é uma das nossas respostas naturais de sobrevivência. Isso faz com que as nossas mentes e corpos se acelerem para nos parar para responder a uma emergência. Então, né, ansiedade é um grande sintoma de característica, né, psicológica, que mostra a interseção entre o físico e o psíquico, uma vez que tem, claro, sintomas físicos como taquicardia, né, que é a batedeira, sudorese, tremores, tensões musculares, aumento das secreções, tanto urinárias e também as fecais, aumento da motilidade intestinais e a cefaleia, né, que é a dor de cabeça. Ansiedade, ela é considerada, né, uma sensação que ocorre devido à excessiva agitação do sistema nervoso central, devido à interpretação de uma situação de perigo real ou não. E é uma sensação parecida, até mesmo confundida com medo. Porém, a diferenciação está entre o abstrato e o palpável. O medo geralmente tem uma causa já conhecida pelo indivíduo, e a ansiedade geralmente não tem explicações concretas, entendeu? E a gente também não podemos esquecer que a ansiedade também tem um impacto psicológico, né? Que é sentir-se preocupado o tempo todo, alteração no sono, falta de concentração, irritação, depressão e também a perda da autoconfiança. Então, quando recorrente e intensa, também é chamada de síndrome do pânico, que é a crise ansiosa aguda. Que assim, eu ia estudar com vocês cada uma delas, nesses tipos de ansiedade. Como na outra aula passada, nós falamos sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Que é caracterizado por um sentimento repetitivo não desejado. E que torna, né, o indivíduo impulsionado a fazer algo para se livrar do pensamento obsessivo. E o pânico é uma resposta do corpo ao medo, né, que é o estresse ou a excitação, né,
Os sintomas incluem o coração batendo muito forte, né, e sensação de desmaio, a sudorese, e membros trêmulos, né? Também tem as náuseas, dores no peito, aquele desconforto na respiração e sentimento de perda de controle. E dentro delas também nós temos a fobia, que é um medo intenso, né? Que é um medo, né, assim, digamos que intenso e também irracional, de algo ou situação específica que faz com que a pessoa queira evitar de todo jeito. E também nós temos o transtorno, né, de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que é uma reação dos eventos atualmente estressante ou traumatizante. As pessoas têm como tipo um flashback da experiência, né, que causa aqueles ataques de pânico ou pesadelos, ou evitam situações que possam desencadear as lembranças do evento, né, que isso nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Um bom exemplo é uma pessoa que vai para a guerra, né? Lá, aquelas situações de guerra, de morte, muitas pessoas morrendo, muitos dos soldados, quando retornam, eles sempre ficam com transtorno pós-traumático. Então, a ansiedade é um vago sentimento de catástrofe iminente, opressão ou sensação de pavor. Deixei 3 figuras, né, para deixar mais claro o que é ansiedade. Esse hábito, né, de roer unha, as mãos, né, e você se sente sempre dentro de como tem um desenho aí, né, da mulher tipo dentro de um saco com água, né, aquela sensação de pavor. Então, né, a ansiedade é quando faltam sempre muitos minutos para o que quer que seja. Então, o que é que te deixa ansioso? É uma pergunta que eu deixo para vocês poderem responder. Mas eu vou dar também falar um pouquinho, né? O sentimento de ansiedade, né, pode ser causado por muitas coisas e varia de acordo com o que você está preocupado e como você age quando você se sente opressivo. Eles dependem de muitos fatores, como seus genes, como foi criado, o que aconteceu em sua vida, né, com você e do jeito que você aprendeu a lidar com essas coisas. Basta saber o que te deixa ansioso e quais podem ser o primeiro passo para lidar com a ansiedade, entendeu? Entra também essa questão, né, questão financeira, né, porque digamos assim que quase a metade das pessoas falam que o que deixa ansiosos é a questão financeira. Também vem a questão de trabalho, né, porque fica aquela questão, né, o medo de perder o emprego ou ficar desempregado, que faz com que eles fiquem ansiosos, os entes queridos, né, a ansiedade relativa às famílias, o relacionamento, né, entra também a questão do envelhecimento, né, a ideia, né, de envelhecer pode causar também ansiedade, a solidão, né, que acomete entre os jovens entre 18 a 24 anos, que dá, né, para mencionar a solidão como uma causa de ansiedade. Então, como diminuir a ansiedade, né? O primeiro passo é identificá-lo, né, por meio dos sintomas que eu já foi explicado anteriormente. Algumas vezes a cabeça fica confusa e não se sabe direito o que se quer. Uma vez identificado este estado, deve-se focar na respiração, ou seja, a frequência respiratória precisa ser diminuída. Em seguida, deve-se expirar, né, e tirar todo o ar do pulmão, inclusive com a ajuda do diafragma, também de forma lenta.
A respiração tem a capacidade de controlar o corpo e a mente. É por isso, né, que a gente sempre fala assim, faça yoga. Yoga é um modo de trabalhar bastante esse modo de respiração. Esse tipo de exercício deve ser feito por pelo menos 10 minutos e deve-se tentar manter a cabeça vazia. Os pensamentos precisam sair da mente junto com o ar expirado. Então, né, os principais distúrbios de ansiedade. Os principais distúrbios de ansiedade são ansiedades generalizadas, ansiedade induzida por drogas ou por problemas médicos, ataques de pânico, distúrbio do pânico, distúrbio fóbico, transtorno obsessivo compulsivo e entre os outros que eu já citei lá na frente, né? Então, né, a ansiedade generalizada é a ansiedade e a preocupação excessiva, né, que é quase que diária, sobre uma série de atividades ou eventos e que dura 6 meses ou mais. A ansiedade e a preocupação são intensas e de difícil controle, desproporcionais às situações e podem ser sobre as mais diversas questões como dinheiro, saúde e etc. Nesse distúrbio, pelo menos 3 dos seguintes sintomas, né, estão presentes, como por exemplo a inquietação, a fadiga, a dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e sono de má qualidade. Como tratar a ansiedade? Pode ser difícil quebrar este ciclo, né? Mas você pode aprender a lidar com a ansiedade para que ela não impeça, né, você de aproveitar a vida. Existem 3 tipos de remédios que podem ajudar a controlar e diminuir a ansiedade. O primeiro tipo são chamados ansiolíticos, né, que são a dissolução da ansiedade, que chamam ou tranquilizantes. O segundo tipo de medicação para combater a ansiedade são alguns tipos de antidepressivos. O terceiro tipo de medicação são os chamados tranquilizantes maiores ou antipsicóticos. Existem remédios para o controle da ansiedade. Entretanto, né, muitas pessoas preferem um tratamento natural para a ansiedade, que ajuda ao combate aos sintomas de maneira saudável e segura. Ótima, né, para quem não gosta de tomar remédio por algum determinado motivo. E alguns desses, né, alimentos que ajudam, né, a combater o sintoma da ansiedade, está entre eles a banana, o peixe, laranja, ovos, couve e entre outros alimentos. Então, né, relaxe, né? Por que relaxar? Quando você aprende técnicas de relaxamento, pode ajudá-lo a acalmá-lo, né? Acalmar os sentimentos de ansiedade. Práticas, como eu disse lá na frente para vocês, como yoga, meditação, né? Ou massagens, vão acalmar a sua respiração e ajudá-lo a gerenciar a maneira como você se sente sobre as experiências estressantes. A prática também de exercício físico, né? Mesmo pequenos níveis, né, de atividade física pode desencadear uma substância química cerebrais e que melhora os seus níveis de humor. Tanto de humor, bem-estar e também o estresse, né? Que pode agir, né? Como a prevenção e tratamento da ansiedade. E é como um caminho, né, para a melhoria da imagem corporal, a autoestima e a autoconfiança. A gente também não podemos esquecer a questão da alimentação saudável. Comer mais frutas e vegetais, procurar, né, evitar muito açúcar, alimentos muito doces, aumenta energias rapidamente e também a queda, né, brusca pode causar sentimentos de ansiedade. A cafeína podem também aumentar os níveis de ansiedade.
E quando a gente coloca nessa alimentação saudável, o certo é evitar o álcool. Evitar o álcool, né? Ou tem que beber com moderação. É muito comum as pessoas beberem álcool, né? Quando eles se sentem nervosos, para entorpecer a sua ansiedade. E, no entanto, os efeitos que o álcool tem sobre como você se sente é apenas temporário. Quando ele desaparece, né? Quando o álcool desaparece, você se sente pior, né? E potencialmente mais ansioso, e o seu cérebro vai ser menos capaz de lidar com ansiedade natural. E também eu digo sempre, né? A fé e a espiritualidade. Se você é religioso ou tem um lado espiritual, ele pode te ajudar, né? Ele pode te ajudar a sentir-se conectado e a algo maior do que você mesmo. E eu digo sempre que essa ligação pode fornecer uma maneira de lidar com o estresse diário. Fazer parte, né, de algum grupo religioso, ou buscar algo, né, que para você seja fonte de fé e também de esperança. E eu digo assim, como assim a gente pode obter ajuda, né? Vocês têm, uma pessoa que está com ansiedade tem que obter uma ajuda. Se você se sente ansioso o tempo todo, por exemplo, por várias semanas, ou se sente como a sua ansiedade esteja tomando conta da sua vida, então é uma boa ideia, né, pedir ajuda. Pode ser difícil. É difícil, né? Admitir medos que a maioria das pessoas parece não ter. Mas pedir ajuda é um sinal de força. O primeiro passo é normalmente falar com seu médico, que será capaz, né, de aconselhá-lo sobre os diferentes tratamentos possíveis. Então eu digo sempre, tem que obter ajuda, procurar ajuda no momento que você se sentir ansioso. Por tempo todo. E agora nessa época de pandemia, né, a ansiedade está batendo aí, né? A gente vivemos o agora sem saber o amanhã. Eu tenho uma colega mesmo que ela pegou o vírus, né, da Covid-19, e uma parte bem interessante que ela falou foi o seguinte: Vanusa, a gente dorme sem saber se vai acordar amanhã. E a preocupação entra, né? A ansiedade, você vive a cada minuto, a família vive isso, o medo constante de você sair, contrair o vírus, trazer para dentro do seu lar. Vamos voltar para a aula, né? E também as terapias são muito eficazes para as pessoas com problemas de ansiedade. A terapia cognitiva comportamental, que é o TCC, ajuda as pessoas, né, a compreender a relação entre pensamentos negativos e humor. E como altera o seu comportamento e esse comportamento e poder, né, capacitá-la a controlar a ansiedade e se sentir no controle. Eu digo também que a meditação ela é usada para fornecer ajuda no curto prazo. E não é como a cura para os problemas de ansiedade. As drogas podem ser mais úteis, né, quando são combinadas com outros tratamentos, como as terapias, né, as medicações que tem, como eu falei lá na frente para vocês. E também, né, os grupos de apoio, eles são projetados para que os indivíduos, né, eles aprendam sobre como gerenciar a ansiedade e perguntar aos outros, né, como vivenciaram a experiência. Reunir pessoas com uma experiência semelhante, né, com o que nós estamos vivendo, para compartilhar histórias, né, dicas e buscar as novas formas de gerenciar essas preocupações. Entendeu? Gerenciar a ansiedade, né? Uma pessoa não pode, assim, simplesmente decidir não ser mais ansiosa, né? O medo, né? E a ansiedade podem afetar a todos nós, agora
ou no futuro. A maioria das pessoas passam por momentos de ansiedade sem um efeito duradouro. Pessoas experimentam ansiedade em sua vida cotidiana e muitas das vezes encontram recursos pessoais para lidar por meio de soluções simples. O que fazer, né? Conversar, né? Embora possa ser difícil se abrir sobre a sensação de ansiedade, pode ser muito útil falar com um amigo, um amigo, parente, né? Ou alguém que tenha sofrido algo semelhante. Embora assim você possa se sentir envergonhado ou tenha medo de discutir seus sentimentos com os outros, né? Partilhar pode ser maneira de lidar com o problema. E ter alguém para ouvir você pode ajudar você a se sentir apoiado. E também assim, enfrentar o medo, né? Somos mais propensos, digamos, a fazer aquilo que desejamos ou precisamos. E isso pode ser o início de quebra do ciclo de constante fuga, né, das situações. As chances, né, são de realidade da situação não ser assim tão ruim quanto esperado, torna-nos melhores equipados, né, para gerenciar e reduzir a ansiedade. Nesse momento, né, de gerenciamento também, a gente tem que conhecer a si mesmo. Como professora, né, anotar, né, quando você se sentir ansioso, o que acontece, né, e os possíveis gatilhos. Quando você reconhece, né, e amar-se com as dicas, né, para lidar com esses gatilhos, você será melhor preparado em situações indutoras da ansiedade. E obrigada, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aguardo vocês para a próxima. Beijão!